Você já se perguntou o que pode estar escondido por trás das paredes de um hotel ou motel? Lugares que deveriam ser sinônimo de descanso, privacidade e conforto, mas que para alguns se tornaram palco de experiências aterrorizantes e inexplicáveis. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em 3 histórias reais que aconteceram em hotéis e motéis no Brasil, onde o medo e o sobrenatural desafiaram qualquer lógica. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga sua próxima estadia. Tenha cuidado, você nunca sabe o que ou quem pode estar no quarto ao lado. Primeira história: o quarto proibido. Hotel em Belo Horizonte. No coração de Belo Horizonte, há um hotel antigo, famoso por sua arquitetura clássica e imponente. Mas o que muitos hóspedes não sabem é que no 3º andar existe um quarto, o número 309, que nunca está disponível para reservas. Dizem que, anos atrás, um empresário rico tirou a própria vida nesse quarto após perder toda a sua fortuna. Desde então, os funcionários afirmam ouvir passos, sussurros e batidas na porta, mesmo quando o quarto está vazio. Uma noite, um casal desavisado conseguiu reservar o 309 por engano, e o que eles vivenciaram naquela noite os deixou traumatizados para sempre. Uma noite, um casal desavisado conseguiu reservar o quarto 309 por engano, sem ter conhecimento da terrível história por trás dele. Assim que chegaram ao hotel, notaram que os funcionários trocaram olhares desconfiados ao entregar as chaves, mas não deram muita atenção. O casal subiu até o 3º andar e, ao abrir a porta, foram recebidos por um frio estranho e inesperado, como se o ar estivesse pesado. Eles pensaram que era apenas por causa da idade do prédio. Durante as primeiras horas, tudo parecia normal, até que, por volta das 2h da manhã, um som de passos começou a ecoar pelo corredor. Pareciam passos fortes, como se alguém estivesse marchando de um lado para o outro. O homem se levantou para verificar, mas quando abriu a porta do quarto, o corredor estava completamente vazio. Pensando que talvez fosse algum hóspede, ele voltou para a cama, tentando ignorar o desconforto. Mas o pior estava por vir. Pouco depois, batidas fortes começaram a vir da porta do armário, que estava fechado. O som foi tão alto que a mulher acordou assustada, e ambos se entreolharam sem saber o que fazer. O homem, tentando manter a calma, decidiu abrir o armário. Para sua surpresa, ele estava vazio. Mas o cheiro que saiu de dentro era insuportável, como se algo estivesse apodrecendo lá dentro há muito tempo. Nesse momento, um sussurro fraco percorreu o quarto, como se alguém estivesse falando ao pé do ouvido deles, mas não conseguiam entender as palavras. A sensação de que estavam sendo observados se tornou insuportável. E então, as luzes começaram a piscar. No reflexo do espelho, a mulher viu algo que congelou seu sangue. A figura de um homem, com os olhos cheios de ódio, parado atrás deles, encarando-os fixamente. Quando se virou, não havia ninguém lá. O terror tomou conta. Sem pensar 2 vezes, eles correram para a porta, mas ela não abria, como se estivesse trancada por dentro. As batidas no armário começaram novamente, agora acompanhadas de uma risada distorcida e abafada, que parecia vir de todas as direções. O casal gritava por socorro, mas parecia que ninguém no hotel conseguia ouvi-los. Após minutos de puro pavor, a porta finalmente se destrancou sozinha, e eles saíram correndo do quarto, deixando todos os seus pertences para trás. Desceram as escadas com uma pressa descomunal, e exigiram que o recepcionista os transferisse para outro quarto, ou melhor, que os deixasse sair do hotel imediatamente. Os funcionários sabiam o que tinha acontecido, mas nada disseram. O casal nunca mais foi o mesmo após aquela noite. O que eles viram e ouviram no quarto 309 os assombraria para o resto de suas vidas. Desde então, o quarto 309 permanece fechado, mas quem se atreve a passar por perto durante a madrugada afirma ouvir os mesmos passos e risadas que o casal descreveu. Desde aquele dia, o quarto 309 nunca mais foi ocupado por outro hóspede. Ele permanece trancado, esquecido no tempo, mas os eventos assustadores que ocorrem ao seu redor ainda deixam marcas no hotel. Funcionários evitam passar pelo corredor durante a madrugada, e os poucos que se atrevem a fazer isso relatam ouvir passos pesados, risadas macabras e uma presença opressora que parece observar cada movimento. Ninguém sabe ao certo o que realmente habita o quarto 309, mas uma coisa é certa: aqueles que já se aproximaram de seu mistério jamais voltaram a ser os mesmos.
E você? Teria coragem de passar uma noite no quarto 309? Deixe seu comentário contando o que faria nessa situação. Segunda história: o espelho do motel em São Paulo. Em um motel isolado na zona rural de São Paulo, há uma suíte muito requisitada, famosa por seu grande espelho no teto, que reflete toda a cama. No entanto, há uma lenda local sobre esse espelho. Dizem que ele não reflete apenas quem está vivo. Em 2015, um jovem casal foi até essa suíte para uma noite de diversão. Mas algo estranho aconteceu. Enquanto se olhavam no espelho, perceberam outra figura lá com eles. Algo deformado e sombrio. O pânico tomou conta, e os dois juram ter ouvido risadas distorcidas vindas do espelho. Eles fugiram na mesma noite, mas nunca mais foram os mesmos. O que parecia ser apenas uma experiência estranha naquele motel se transformou em um pesadelo que os seguiria para sempre. Dias depois do ocorrido, o casal começou a perceber que algo sombrio ainda estava com eles. A mulher, em especial, passou a evitar espelhos a todo custo. Ela sentia que toda vez que se olhava no reflexo, uma presença maligna a observava de volta, como se o que eles viram naquela noite tivesse cruzado para o mundo real. Certa manhã, enquanto se arrumava no banheiro, ela percebeu uma sombra atrás de si no espelho, parada no canto do quarto. Quando se virou, não havia nada, mas o reflexo no espelho ainda mostrava a figura deformada de uma entidade que parecia mais próxima a cada dia. O marido também começou a ter pesadelos constantes. Sonhava repetidamente com o espelho, vendo seu próprio rosto distorcido e rindo de forma maníaca. Ele acordava no meio da noite suando frio, sentindo que algo o observava, mesmo quando estava sozinho. Eles procuraram ajuda, mas a sensação de que algo maligno estava sempre com eles não desaparecia. Até que, um dia, sem mais nem menos, o espelho do quarto deles rachou do nada, sem qualquer explicação. A rachadura formava uma linha sinuosa e sinistra, como se algo tentasse sair de dentro do vidro. Foi nesse momento que eles perceberam que a entidade não estava presa no motel, mas havia se apegado a eles, e a fuga já não era mais uma opção. Desde então, o casal se afastou de tudo e de todos, mudando de cidade e se isolando do mundo, mas o tormento nunca cessou. Sempre que passam por um espelho, algo os observa de volta, lembrando-os de que, mesmo longe daquele motel, eles jamais escaparão do que viram naquela noite. A pergunta que os assombra até hoje é: o que realmente estava refletido naquele espelho? E será que um dia eles conseguirão se libertar dessa maldição? Essa é a pergunta que ecoa nas mentes do casal até hoje. O que realmente estava refletido naquele espelho? E será que algum dia conseguirão se libertar dessa terrível maldição? A resposta permanece incerta. Mas uma coisa é clara: a entidade que os assombra está sempre à espreita, observando-os de onde menos esperam, aguardando o momento certo para se manifestar de novo. Espelhos, que antes eram simples objetos do cotidiano, agora são portais para um terror constante, lembrando-os de que o que viram naquela noite jamais os deixará em paz. Será que você teria coragem de se olhar no espelho, sabendo que pode ver algo que não deveria estar lá? Deixe seu comentário contando o que faria nessa situação. Terceira história: a mulher de branco, pousada no interior da Bahia. Uma pequena pousada no interior da Bahia, conhecida por sua simplicidade e acolhimento, esconde um segredo sombrio. Frequentadores locais contam sobre uma mulher de branco que perambula pelos corredores durante a madrugada, sempre em direção ao quarto 13. Funcionários e hóspedes já relataram ouvir choros e gritos, mas ninguém nunca teve coragem de confrontar a misteriosa figura. Uma família que se hospedou no quarto 13 certa vez relatou que, durante a noite, ouviram batidas na porta e, ao abrir, viram a mulher de branco parada no corredor, imóvel, olhando diretamente para eles. A mulher sumiu diante de seus olhos, e a família deixou a pousada às pressas no meio da noite, sem nunca voltar. O marido, completamente atordoado e em choque, não conseguia processar o que havia acontecido. Um momento antes, eles estavam juntos, e no seguinte, a esposa desapareceu como se nunca tivesse existido. Ele gritou seu nome, mas só o silêncio respondeu, ecoando em meio ao vazio da pousada. Desesperado, ele correu para o quarto, onde tudo parecia normal,
exceto pela atmosfera pesada que envolvia o lugar. As paredes pareciam sussurrar segredos obscuros, e à medida que investigava, ele notou que os objetos pessoais dela estavam todos lá. O vestido que ela usava, suas joias e até mesmo a escova de cabelo. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado, deixando para trás tudo o que a conectava ao mundo. Com o coração acelerado, ele decidiu sair e buscar ajuda, mas, ao abrir a porta do quarto, se deparou com um corredor que parecia se alongar infinitamente. As luzes piscavam intermitentemente e sombras dançavam nas paredes, como se fossem figuras de outro mundo. Ele sentiu que algo o seguia, uma presença maligna que não estava disposta a deixá-lo partir. Quando finalmente chegou à recepção, o recepcionista estava lá, mas tinha uma expressão vazia e sem vida, como se soubesse mais do que estava disposto a contar. O homem perguntou sobre sua esposa, mas o recepcionista apenas balançou a cabeça, com um olhar que dizia tudo. Ela não era a primeira a desaparecer ali. Enquanto a tensão aumentava, uma voz sussurrou ao seu ouvido, um sussurro gelado que dizia: "Ela agora faz parte do lugar." O homem ficou paralisado, e um arrepio percorreu sua espinha. A sensação de que ele também estava em perigo começou a crescer, e ele decidiu que precisava sair daquela pousada maldita. Ao correr para a porta de saída, uma força invisível parecia tentar segurá-lo, como se as paredes quisessem prendê-lo para sempre. Mas, finalmente, ele conseguiu abrir a porta e saiu para a escuridão da noite. O ar frio o atingiu como um tapa, mas ele não olhou para trás. Sem saber se um dia encontraria sua esposa, ou se ela se tornara mais uma vítima da pousada, ele disparou pela estrada, jurando nunca mais voltar. Naquela noite, a pousada ficou em silêncio, mas os ecos de risadas distorcidas e sussurros malignos continuaram a flutuar no ar, garantindo que novas histórias de terror surgiriam em suas paredes. A mulher, agora parte daquele lugar, aguardava pacientemente pela próxima família que ousasse cruzar suas portas. A história do homem que fugiu da pousada sem sua esposa se tornou mais uma lenda nas redondezas, uma advertência para aqueles que se atreviam a se hospedar ali. O que realmente acontece com aqueles que desaparecem? A pousada guarda segredos que desafiam a compreensão humana, e até hoje, muitos se perguntam: será que a mulher encontrou a paz que buscava? Ou agora é apenas uma sombra, vagando, presa entre as paredes da pousada? Você teria coragem de se hospedar em um lugar assim? Deixe seu comentário. Essas são apenas algumas das histórias assustadoras que cercam hotéis e motéis pelo Brasil. Seja no luxo de uma suíte ou na simplicidade de uma pousada, o medo pode estar à espreita. Lembre-se, nem todos os hóspedes que você vê por aí são feitos de carne e osso. Deixe seu comentário contando qual dessas histórias te deixou mais assustado. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Não perca nossos próximos conteúdos. Escolha uma das duas opções na tela para continuar maratonando. Nos vemos no próximo vídeo.